Esta viagem começa em Fort William, uma das maiores cidades das Terras Altas escocesas, e segue para Great Glen Way, a falha geológica que atravessa a Escócia. Depois é hora de conhecer o Canal da Caledônia e o Lago Ness, lar do monstro mítico mais famoso do mundo. Os destinos seguintes são Inverness, capital das Terras Altas e palco de algumas das batalhas mais sanguinolentas do país, e os assentamentos mais setentrionais do território britânico. Depois de atravessar o Pentland Firth, as maravilhosas Órcades vão se revelar e mostrar os misteriosos monumentos neolíticos considerados patrimônios mundiais pela Unesco. A jornada chega ao fim em uma das estruturas naturais mais extraordinárias da Escócia. É a maior roca do Reino Unido, o Old Man of Hoy. Na sombra do pico mais alto do Reino Unido, Ben Nevis, no coração das Terras Altas, fica a cidade de Fort William. Desde o século VIII, esta região tem habitantes. Os arredores são famosos por servirem como cenário do filme Coração Valente. Hoje, Fort William é conhecida como a capital das atividades ao ar livre do Reino Unido e é um importante centro turístico, principalmente para quem for escalar o Ben Nevis. É aqui que começa esta jornada por um dos maiores cursos d'água do mundo, o Canal da Caledônia. Ele combina uma engenharia ousada com a paisagem natural da Escócia, ligando os lagos em uma via aquática única. Este trecho do canal dá no Loch Lochy, longo, retilíneo e no meio de colinas. Para não ser desmerecido em relação ao seu vizinho famoso, o Lago Ness, o Loch também tem um monstro, o River Horse, em português, cavalo do rio. Ele surge quando é época de se alimentar nas margens. Se for incomodada, a criatura volta para o lago, onde vira barcos e leva outros cavalos para as águas, matando os animais. Hoje em dia, o animal mais comum no Loch é a truta, uma espécie de peixe cobiçada por pescadores do mundo todo. É hora de conhecer as planícies de inundação verdes no caminho para o Loch Oir. Pode ser muito tranquilo agora, mas no passado foi palco de cenas de violência horríveis. Foi aqui que, em 1544, a Battle of the Shirts foi travada, um conflito selvagem entre 4 clãs, que supostamente deixou as águas do lago vermelhas com o sangue dos mortos. Hoje em dia, as águas estreitas do Loch Oir recebem atividades mais calmas. Cercado por uma região florestal, o lugar está cheio de peixes e vida selvagem. O comprimento é de mais de 36 quilômetros. Ele é mundialmente famoso por ser o lar do lendário monstro do Lago Ness. O primeiro testemunho registrado data de 565 d.C. São Columba, um padre irlandês, diz ter evitado que o monstro atacasse uma pessoa quando levantou a cruz e gritou: "Pare, não siga adiante e não encoste no homem." Desde então, Nessie tem aparecido com menos frequência. Mas o mistério continua vivo. A cada ano, milhões de pessoas vêm aqui esperando vislumbrar o monstro do Lago Ness. Nas margens fica o famoso castelo de Urquhart. Um forte ficou de pé aqui durante mais de 1500 anos. Hoje, só restaram ruínas. No século XIV, o castelo ficou sob o controle de Roberto Bruce quando ele se tornou o rei dos escoceses. Quando ele morreu em 1332, Urquhart foi o único castelo das Terras Altas que enfrentou os ingleses. Entre o que restou está a Grand Tower, exibindo vistas panorâmicas do lago. Em 2011, mais de 300 mil pessoas visitaram a fortaleza, que é um dos destinos turísticos mais populares da Escócia.
O Lago Ness é apenas um trecho de uma via aquática de 97 quilômetros que atravessa o centro das Terras Altas, ligando o Mar do Norte com o Oceano Atlântico. Considerado um milagre da engenharia do século XIX, o projeto do Canal da Caledônia serviu para ligar estes magníficos locks. O trabalho começou em 1803 e foi obra do grande engenheiro Thomas Telford. O plano era que a construção levasse 7 anos para ficar pronta e seria um dos maiores projetos do Reino Unido. No início do século XIX, sem máquinas, cavar com picaretas e pás era um trabalho muito árduo. 19 anos depois, com quase o dobro do custo estimado, um valor equivalente a 70 bilhões de dólares hoje em dia, o canal finalmente foi inaugurado. O problema era que, àquela altura, a maioria dos navios de carga eram grandes demais para passar pelo canal. Mas em 1873, a Rainha Vitória visitou o canal, e a publicidade da viagem da regente fez o número de visitantes da região aumentar muito. Hoje, o Canal da Caledônia, com sua paisagem de tirar o fôlego, é visitado por mais de 500 mil turistas todo ano. Quase todas as pessoas aproveitam a oportunidade de fazer o cruzeiro de 3 dias ao longo do canal. A rota da viagem pelo canal acaba aqui, em Inverness. A capital das Terras Altas tem uma população de 65 mil pessoas. Consideradas uma parte vital da economia escocesa, indústrias tradicionais como destilarias coexistem com negócios de alta tecnologia e empresas criativas. No coração da cidade fica a Catedral de Santo André. O intuito era que tivesse um pináculo de 30 metros no topo, mas o dinheiro acabou e a construção não foi terminada. A ponte de Cassock liga Inverness ao vilarejo de North Cassock. Daqui, em um dia bom, é possível ver golfinhos. O destino seguinte é Moray Firth, onde a água doce do Great Glen Way desemboca no Mar do Norte. Por perto, em uma posição estratégica, fica Fort George. É o melhor exemplo da engenharia militar do século XVIII nas Ilhas Britânicas. Atrás dessas enormes muralhas ficam prédios protegidos, espaços abertos para treinamento e uma artilharia para defesa repleta de canhões. Para proteger a fortaleza, tem um fosso seco enorme com uma ponte levadiça, deixando inimigos vulneráveis a tiros das muralhas. O forte foi construído para ajudar a acalmar os levantes jacobitas contra o rei britânico. Mas quando a construção foi concluída, o conflito já tinha acabado. Nenhum tiro foi disparado em combate. A fortaleza se tornou uma base para recrutamento e campo de treinamento para o exército britânico, que rapidamente crescia. Muitos soldados atravessaram seus portões para lutar mundo afora. A arquitetura da fortaleza quase não sofreu alterações desde sua construção. Hoje ela abriga o famoso regimento de infantaria escocesa chamado a Guarda Negra. A viagem agora segue para o mar, até esta plataforma de petróleo. A indústria de petróleo e gás é essencial para a região e para a economia do Reino Unido. Com centro em Aberdeen, a indústria de petróleo do Mar do Norte supre quase metade das necessidades energéticas do Reino Unido. Com o fim das reservas mais acessíveis, perfuradores começam a explorar campos menores em lugares mais distantes, usando técnicas novas. Isso ajuda a transformar a Escócia em um centro internacional para empresas de engenharia de ponta. A indústria de petróleo e gás emprega atualmente 60 mil pessoas em plataformas. O trabalho é duro e os horários parecem intermináveis, mas o pagamento não é ruim.
O salário anual médio é bem superior a $100.000. É hora de ir a Black Isle até o Cromarty Firth e a magnífica ponte de mesmo nome. Esta estrutura tem 1 quilômetro e foi inaugurada em 1979 para substituir o serviço de barca. A única opção, antes de sua construção, era atravessar de automóvel uma longa estrada para chegar até o outro lado. Por perto, na beira do lindo Dornorth Firth, encontra-se um dos lugares mais exclusivos da Escócia: o Castelo de Skibo. Nos 30 quilômetros quadrados desta terra magnífica, um castelo existe aqui de alguma forma há 900 anos. Reconstruído, modificado e ampliado muitas vezes nesse período, ele foi comprado no início do século XX como uma casa de veraneio pelo industrial Andrew Carnegie. Ele nasceu numa casa de 1/4 da classe operária na cidade escocesa de Dunfermline antes de emigrar para os Estados Unidos. Em 1902, ele voltou para a Escócia como o homem mais rico do mundo, determinado a gastar sua fortuna como filantropo. O castelo ficou nas mãos da família Carnegie até a década de 80. Hoje, ele funciona como o Carnegie Club, um hotel e resort exclusivo para membros. Ao longo dos anos, ele recebeu muitas celebridades, principalmente quando o casamento de Madonna com Guy Ritchie foi realizado aqui no ano 2000. Nas terras encontra-se o lago artificial Louise. É um dos poucos corpos d'água na Escócia a serem chamados de lago. Na propriedade estão 12 alojamentos de família e uma casa de banhos recém-restaurada, com uma piscina e um spa. O mais impressionante é que o castelo está no meio de um campo de golfe particular com 18 buracos. Só 3.000 rodadas são jogadas neste campo por ano. O 17º buraco é bem difícil, com bunkers profundos em volta da frente do green. Não importa o desempenho, o jogador volta para o castelo acompanhado do seu próprio gaitista de foles, bem a tempo de um jantar gourmet. A próxima parada parece saída direto de um conto de fadas. É o Castelo Dunrobin. Com suas torres e pináculos, esta fortaleza em ruínas é o lar dos condes e duques de Sutherland desde o século XIII. Em gaélico, o nome Dunrobin significa Colina de Robin e pode ter vindo de Robert, o 6º conde de Sutherland que morreu em 1427. Durante a Primeira Guerra, este lugar foi usado como hospital naval. Em 1915, houve um incêndio. Dizem que o estrago teria sido muito maior se uma tripulação de um navio ali próximo não tivesse aportado às pressas para ajudar a apagar o fogo. Os jardins formais foram dispostos cuidadosamente em 1850 pelo arquiteto Sir Charles Barry, mais famoso pelo Palácio de Westminster, em Londres. Projetado ao redor de 2 piscinas circulares com fontes, Barry disse que sua inspiração foi o Palácio Francês de Versalhes. É hora de atravessar o norte das Terras Altas. É uma região de uma beleza inóspita e sombria.
topo de um penhasco acima da Sinclair's Bay, encontra-se o Keyes Castle. Com o passar do tempo, o Mar do Norte erodiu a maior parte da base. Ele foi construído no século XVI como um retiro no campo, mas logo foi esquecido. Abandonado em 1755, Keyes hoje em dia é apenas uma ruína famosa. Rachaduras continuam a crescer nas paredes e é provável que mais pedaços do castelo caiam no mar nos próximos anos. Este é o ponto mais a nordeste do Reino Unido, Duncansby Head. Aqui, o Pentland Firth se encontra com o Mar do Norte. As duas rocas em forma de pirâmide, que saem da água como dentes, são as Duncansby Stacks. O Great Stack tem mais de 60 metros de altura e é mais alto que o cume do penhasco próximo. Por estar perto da Noruega, este lugar foi o palco de inúmeros conflitos marítimos e aéreos durante a Segunda Guerra. Hoje, as rocas são um lugar mais tranquilo, lar de uma variedade de aves raras, com colônias de airos, tordas mergulheiras e papagaios do mar. Por perto, e entre os lugares mais famosos do Reino Unido, John O'Groats marca o fim de muitos eventos de corrida e ciclismo para a caridade. Mas a cidade é famosa por um erro. Ela é considerada com frequência o ponto mais setentrional do Reino Unido, mas isso é um equívoco. Essa distinção é do farol de Dunnet Head, que fica heroicamente no ponto preciso em que o Oceano Atlântico encontra o Mar do Norte. Depois da Britânia, onde o mar infinito se abre, ficam as Órcades. Assim disse Paulo Orósio, sacerdote português do século V. E seguindo o que ele disse, o próximo destino fica depois de uma viagem de 15 quilômetros. São as Órcades, arquipélago composto de 70 ilhas. Com penhascos de 200 metros e colinas íngremes cobertas de urze, esta é a praia de Hackwick Bay, na ilha de Rói. Uma enseada turquesa com estas impressionantes colinas como pano de fundo é um dos lugares icônicos do arquipélago. Foi esta paisagem que inspirou o trabalho de George Mackay Brown, considerado um dos melhores poetas escoceses do século XX. E é fácil ver por quê. Seguindo a praia, encontra-se Rackwick Bothy, lar de minifundiários e pescadores que ganhavam a vida com a terra e o mar antigamente. Esta chácara restaurada agora serve como abrigo para visitantes e pessoas que praticam caminhada e alpinismo. A jornada agora vai conhecer as origens das Órcades, um lugar muito antigo e cheio de mistério. Aqui na Mainland fica a câmara funerária Maze Hall. Ela data do período Neolítico, por volta de 2700 a.C. Por incrível que pareça, a câmara foi feita de um jeito para que durante o solstício de inverno, os últimos raios do sol de inverno batam diretamente na abertura e iluminem a parede de trás da sala central. Hoje, Maze Hall é um dos monumentos que fazem parte do sítio considerado Patrimônio Mundial da Unesco, o coração neolítico das Órcades. Por perto fica o Círculo de Brodgar. Ele é relativamente novo, tendo sido construído algumas centenas de anos depois, em 2000 a.C. O círculo de pedra tem um diâmetro de 104 metros. Composto originalmente por 60 pedras, 27 ainda estão de pé. Ninguém tem certeza do motivo da construção. Talvez fosse um altar para ancestrais, um templo para o sol
ou um observatório para as estrelas. Segundo uma lenda local, as pedras eram um grupo de gigantes dançarinos que ficaram tão absortos na festa que eles se esqueceram do nascer do sol e foram transformados em pedra pela luz do amanhecer. O que é incomum para um monumento tão antigo é ser um círculo perfeito. É considerado um dos círculos de pedra mais bem feitos do mundo. Seguindo adiante, na costa oeste da ilha Mainland, é possível ver como sua paisagem precisa aguentar as incansáveis arrebentações das ondas. É um lugar em movimento constante. Os penhascos sofreram muita erosão e a terra é esculpida pelo mar agitado. Mas a força do oceano não é só destrutiva. Skara Brae estava enterrado e ficou esquecido durante milênios, até que uma tempestade violenta em 1850 arrancou a terra de uma duna alta e revelou o contorno de construções antigas. Mais antigo que Stonehenge, as grandes pirâmides e a Grande Muralha da China, Skara Brae é singular pelo grau extraordinário de preservação. As 8 casas são construídas de pedras chatas bem grudadas. Cada uma é acessada através de uma entrada baixa, e há um piso de pedra que pode ser fechado e trancado. O vilarejo tem um sistema de drenagem e até um banheiro primitivo em cada casa. O extraordinário é que os móveis desse povo neolítico, cômodas e camas de pedra, sobreviveram intactos. Hoje, Skara Brae serve como prova da tenacidade dos humanos primitivos em sua vontade de construir um assentamento em um lugar tão selvagem e isolado. A jornada segue até o destino final. Com 137 metros de altura, o Old Man of Hoy é a roca mais alta do Reino Unido. Com os ataques implacáveis das forças da natureza, as mudanças na forma da roca podem ser acompanhadas ao longo dos séculos em mapas e pinturas. Em 1750, o Old Man fazia parte do promontório que saía do litoral. Tempos depois, o mar esculpiu um arco na base, dando a impressão de que a roca tinha 2 pernas tortas, o que rendeu o nome à estrutura. Mas uma tempestade arrancou um de seus membros e deixou apenas um pilar. O futuro certamente vai derrubar o Old Man. Já existe uma rachadura de 40 metros descendo do pico da roca que ameaça fazer a parte de cima cair. Mas até lá, o Old Man of Hoy se recusa a voltar para o mar. Isso não surpreende, porque esta é uma das paisagens mais resistentes do mundo. E é um lugar impressionante para encerrar esta jornada.